Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando o diabo me tentar. Quando o diabo me tentar. Ao sentir-me rodeado de cuidados e amargor, quando dúvidas me assaltam e me causam ânsia e dor, em Jesus me refugio e procuro proteção, pois só Ele tem palavras de real consolação, de real consolação. Conhecendo meus temores, minha culpa e imperfeição, Ele escuta complacente a sincera confissão, com ternura e amor apaga meu pecado e todo o mal, perdoando Ele oferece sua paz celestial, sua paz celestial. Santifica minha vida, ó Senhor, na comunhão, como os filhos da promessa, ouve sempre a petição, que confiante a Ti dirijo, grato sou a Ti, Jesus, pelo amor e pelas bênçãos que me vêm de Tua cruz, que me vêm de Tua cruz. Cordial boa noite aos irmãos. Estamos reunidos mais uma vez, através da mídia social, os irmãos da Comunidade da Paz do Morro da Cruz, Comunidade da Cruz Petrópolis, Ponto de Missão Jesus Aliança, a ELCA, para juntos buscarmos a palavra de nosso Deus para a nossa vida, para este momento que estamos vivenciando, e buscarmos o alento necessário para continuarmos a caminhada da vida rumo à vida eterna. Temos a certeza que Deus vai
acolher a cada um de vocês que está, de uma forma muito especial aqueles que pela primeira vez fazem contato com a nossa igreja, através do Face e das outras mídias, e desejamos que se sintam bem entre nós. Que Deus abençoe o nosso encontro com Ele no nosso culto de hoje. Seguimos com um momento de louvor. Fiquem com Deus e acompanhemos juntos o nosso culto. Santo, Santo, Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Trino Deus clemente, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 clamam os remidos, entoando salmos diante do Senhor. Honra, glória e bênção rendem reunidos ao Deus de eterno, infindo e grande amor. Santo, 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 Deus que és majestoso, reinas com poder sobre a terra, céus e mar. Desde todo sempre foste, ó Deus glorioso, tua grandeza nunca irá findar. Santo, 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 Deus que é sempre vivo, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, de coração sincero nos acheguemos diante de Deus, nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos conceda o perdão. Perdão dos meus pecados, a paz de coração, a vida em alegria devo a ti, meu bom Deus. Triste Senhor, sem ti o mundo é, sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor, aonde irei a não ser a ti, Senhor?
Queridos irmãos e irmãs em Cristo, o Deus Todo-Poderoso, em sua misericórdia, deu seu Filho para morrer por você. E por amor a você, perdoa todos os seus pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E lhes prometeu o seu Espírito Santo. Portanto, como servo de Cristo, chamado e ordenado, e pela sua autoridade, a todos que confiam em Cristo, eu perdoo os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, para o nosso culto de hoje, temos as palavras do Salmo 80, versículos 7 a 19, onde lemos: Faze com que prosperemos de novo, ó Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Trouxeste do Egito uma parreira, o povo de Israel. Expulsaste os outros povos e plantaste essa parreira na terra deles. Preparaste o terreno para ela. As suas raízes entraram fundo na terra e ela se espalhou por toda parte. Cobriu os montes com a sua sombra e os seus galhos cresceram acima dos cedros gigantes. Ela estendeu os seus ramos até o mar Mediterrâneo e até o rio Eufrates. Por que derrubaste as cercas que haviam em volta dela? Agora quem passa pelo caminho pode roubar as suas uvas. Os porcos do mato a pisam e a destroem, e os animais ferozes a devoram. Volta para nós, ó Deus Todo-Poderoso. Lá do céu, olha para nós. Vem e salva a tua parreira. Vem e salva essa parreira que tu plantaste. Este ramo novo que fizeste crescer tão forte. Os nossos inimigos a cortaram e queimaram. Na tua ira, olha para eles e acaba com eles. Protege e guarda o povo que escolheste, a nação que fizeste crescer tão forte. Não nos afastaremos de ti outra vez. Conserva a nossa vida e nós te louvaremos. Faze com que prosperemos de novo, ó Senhor Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Essas palavras do Salmo de hoje nos fazem olhar para a grandiosidade de Deus, para a forma como Deus conduziu a vida do seu povo, a protegeu, amparou e fez dele uma grande nação. Nação que muitas vezes se esqueceu de Deus, mas por Deus tê-lo escolhido. Deus sempre foi gracioso e os perdoou. Nessa certeza também somos nós, povo de Deus hoje, e na sua graça e misericórdia podemos nos sentir acolhidos, perdoados, amados e feitos seu povo. Que Deus abençoe essas palavras em nosso coração. Oremos. Gracioso Deus, que entregaste o teu Filho nas mãos dos homens pecadores que o mataram, perdoa-nos quando rejeitamos teu amor interminável e concede-nos a totalidade da tua salvação. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Queremos acompanhar a leitura do Antigo Testamento, hoje, conforme o profeta Isaías, capítulo 5, versículos 1 a 7, onde lemos: Vou cantar agora para o meu amigo, uma canção a respeito da sua plantação de uvas. O meu amigo fez essa plantação num lugar onde a terra era boa. Ele cavou o chão, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de uva. No centro do terreno, ele construiu uma torre para o vigia e fez também um tanque para esmagar as uvas. Esperava que as uvas dessem uvas boas, mas deram somente uvas azedas. Mas agora meu amigo diz: moradores de Jerusalém e povo de Judá, digam se a culpa é minha ou da minha plantação de uvas. Fiz tudo por ela, o que podia. Então, por que produziu uvas azedas em vez de uvas doces que eu esperava? Agora eu lhes digo o que vou fazer com a minha plantação de uvas. Vou tirar a cerca e derrubar os muros que a protegem. E vou deixar que os animais invadam a plantação e acabem com as parreiras. A plantação ficará abandonada, e as parreiras não serão podadas, e a terra não será cultivada. O mato e os espinheiros tomarão conta dela. Também darei ordem às nuvens para que não deixem cair chuva na minha plantação. A plantação de uvas do Senhor Todo-Poderoso, as parreiras de que ele tanto gosta, são o povo de Israel e o povo de Judá. Deus esperava que eles obedecessem à sua lei, mas ele os viu cometendo crimes de morte. Esperava que fizesse o que é direito, mas só ouviu as suas vítimas gritando por socorro. Até aqui a leitura deste texto do profeta Isaías, que na verdade é um chamado de atenção, um chamado de arrependimento ao povo de Deus.
Eles haviam abandonado a Deus e a sua palavra, e por isso Deus estava triste com a sua parreira, que não produzia uvas boas, não produzia bons frutos. Então Deus chama o arrependimento e anuncia o castigo. A plantação de uvas seria destruída pelos inimigos de Deus. Mas então, Deus quer sempre nos chamar a atenção, chamar ao arrependimento, para que produzamos bons frutos. Que assim sejamos todos nós, cristãos, da Comunidade da Paz, Morro da Cruz, enfim, todos os cristãos do mundo inteiro, produzamos bons frutos. Que Deus nos abençoe. Queremos ler a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, a nossa epístola de hoje. Nós leremos o capítulo 3, versículos 4 a 14. É verdade que eu também, diz Paulo, poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu. E era também fanático, que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim. Mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo, sentir por mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço. Esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Que guardemos essas palavras do apóstolo Paulo em nossos corações, lembrando que na nossa vida aqui temos uma caminhada em meio aos percalços desta vida. Muitas vezes essa caminhada é imperfeita, marcada por nossos pecados e nossas fragilidades. Mas Deus nos convida a olharmos para a sua vontade e percorrer a nossa vida, fazendo a vontade do Pai, alcançando assim, por graça e misericórdia, pela sua companhia em nosso viver, a vida eterna. Guardemos essas palavras em nossos corações. Ninguém nos amou como Filho de Deus, que a glória deixou nas venturas dos céus, fazendo-se igual ao homem mortal. Ninguém nos amou como Cristo Jesus, que humilde aceitou a vil morte na cruz, a fim de nos dar nos céus novo lar. Ninguém nos amou como Cristo Senhor, que as almas guiou como seu bom pastor, na Bíblia nos deu consolo do céu. Se Cristo Senhor como nunca ninguém nos deu tanto amor, vamos todos também com fé o adorar e o amar sem cessar. Vamos também fazer e acompanhar a leitura do Santo Evangelho. Mais uma vez, conforme Mateus, hoje, capítulo 21, versículos 33
a 46, onde lemos: Jesus disse: escutem outra parábola. Certo agricultor fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho, e construiu uma torre para o vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono mandou alguns empregados, a fim de receber a parte dele. Mas os lavradores agarraram os empregados, bateram num, assassinaram o outro e mataram ainda outro a pedradas. Aí o dono mandou mais empregados do que da primeira vez, e os lavradores fizeram a mesma coisa. Depois de tudo isso, ele mandou o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles vão respeitar. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: esse é o filho do dono, ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo, e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o jogaram para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: e agora, quando o dono da plantação voltar, o que é que ele vai fazer com aqueles lavradores? Eles responderam: com certeza ele vai matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a plantação a outros. E estes darão parte da colheita no tempo certo. Então, Jesus então perguntou: vocês não leram o que as Escrituras Sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Jesus terminou: eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado às pessoas que produzem os frutos do reino. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços, e se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as palavras de Jesus, as parábolas que Jesus contou, e sabiam que ele estava falando a respeito deles. Por isso queriam prendê-lo, mas tinham medo da multidão, porque o povo achava que Jesus era profeta. Até aqui a leitura então do Santo Evangelho. Confessemos a nossa fé hoje com Nós cremos todos num só Deus, Criador de céus e terra, um Pai que a nós os filhos seus, com amor no peito encerra. Dá-nos sempre o mantimento, alma e corpo nos ampara, em perigo traz alento, proteção na trilha amara, pois nada nos molestará, com seu poder nos guardará. Nós cremos num só Salvador, que é Jesus, seu Filho amado, é Deus igual ao Criador, e também como Ele honrado. Veio ao mundo por Maria, como um homem verdadeiro, viu-se em dores e agonia, respirou no vil madeiro, porém dos mortos ressurgiu e nossas almas redimiu. Nós cremos no Consolador, Santo Espírito Divino, conforte e adorna o pecador, com seus dons e seu ensino. Edifica a cristandade, conservando em harmonia, e perdoa a iniquidade,
glória da tumba havemos de sair e a glória celestial subir. O próximo louvor nos prepara para um momento de reflexão. Essa mensagem no dia de hoje será dirigida pelo pastor Otto Neitzel, a quem nós agradecemos por nos trazer a mensagem. Também queremos lembrar que boa parte dos nossos hinos será também alusiva a um momento de comemoração pelos 100 anos do Inário Luterano. Aproveitem esses hinos e também busquem na live de comemoração aos 100 anos do Inário, que ocorreu domingo passado. Será sempre um bom momento de louvor e aprendizado dentro dos hinos de nossa igreja. Suprema fonte do mais santo e puro amor, levantar a minha fronte para um hino de louvor, recordando os teus tormentos, graças quero te render, quero em todos os momentos tua bênção receber. Era pobre, desgarrado, quando vieste me buscar, espiando meu pecado para me purificar. No teu sangue precioso, paz, perdão e vida cheia, e contigo venturoso, glória eterna fluirei. Desta graça, ó Cristo amado, sou contínuo devedor. Fui de todo penhorado pelo teu divino amor. Sei que ingrato tenho sido, mas suplico teu perdão. Por teu sangue fui remido, enche-me de gratidão. Jesus, suprema fonte do mais santo e puro amor, levantar a minha fronte para um hino de louvor. Sei que ingrato tenho sido, mas suplico teu perdão. Por teu sangue fui remido, enche-me de gratidão. Vocês sabem aquelas pessoas que gritaram lá, crucifica-o, crucifica-o, no julgamento de Jesus? Pois bem, imagina agora você entrando no céu e da boca de quem saiu crucifica-o, ou queremos Barrabás, agora sai um bem-vindo, que bom te encontrar aqui comigo. Guarda esse pensamento lá para frente um pouquinho, nós vamos voltar para ele, porque eu queria agora situar um pouquinho onde nós estamos. No domingo passado nós tivemos aí a leitura do Evangelho, Jesus batendo um papo com os chefes dos sacerdotes, os líderes judeus. Jesus tinha entrado aí, montado no jumentinho, na cidade, cheio de peregrino, com ramos nas mãos, gritando Hosana ao filho de Davi. E aí Jesus entra no templo,
na base do chicote, expulsa lá os mercadores, os cambistas que estavam ali usando no pátio do templo como um camelódromo, vamos dizer assim. Depois cura algumas pessoas e quando volta então para o templo para ensinar, lá já estavam os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus esperando Jesus para tentar dar uma rasteira nele, para tentar colocar ele numa sinuca de bico, contra a parede como eles vinham tentando. E naquele momento, eles perguntam para Jesus: Jesus, com que autoridade você está fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? E aí Jesus responde com a outra pergunta. Eu pergunto para vocês, o batismo de João Batista veio de quem? Veio do céu ou veio dos homens? Quem deu autoridade para João Batista para ele batizar? E aí os chefes dos sacerdotes, os líderes judeus, não quiseram responder essa pergunta de Jesus porque eles não queriam se comprometer. E Jesus então também não responde a pergunta deles. E aí termina ali o evangelho e entramos no evangelho de hoje. Só porque o evangelho da semana passada termina aí, não quer dizer que Jesus terminou de conversar com os chefes sacerdotes, os líderes judeus. Não. Naquele dia Jesus bateu muito papo com eles, contou parábolas. E a parábola que nós ouvimos hoje, dos lavradores maus, é apenas uma das muitas parábolas que Jesus contou naquele dia. Só abrir um parênteses aqui. Esses líderes judeus, esses chefes sacerdotes, já estavam tendo conversas paralelas, maquinando derrubar Jesus, assassinar Jesus. E Jesus, sabedor de todas as coisas, sabia disso quando ele conta a parábola de hoje. E Jesus começa pintando um quadro, desenhando uma imagem mental para aquelas pessoas que estavam ali ouvindo, quando ele diz assim: escutem outra parábola. Certo agricultor fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho, e construiu uma torre para o vigia. Em seguida, arrendou uma plantação para alguns lavradores. Então foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono mandou alguns empregados a fim de receber a parte dele. Esse quadro que Jesus pinta aqui era algo comum para as pessoas que estavam ali ouvindo seus ensinamentos. Alguns talvez eram agricultores, outros lavradores, outros até pisavam uvas. E no contexto dessa parábola aqui, o dono da plantação, o agricultor, representava Deus. A vinha representava Israel. Os muitos detalhes envolvidos ali na construção dessa vinha, a cerca, a torre, o tanque para pisar uvas, tudo isso mostrava que Deus, como Deus tinha abençoado Israel com tudo que Israel precisava para prosperar, para crescer. Os lavradores representavam ali os líderes espirituais daquela grande nação. Logo aquelas pessoas com quem Jesus estava conversando naquele exato momento. As mesmas pessoas que perguntavam para Jesus com que autoridade ele vinha fazendo todas aquelas coisas. Os servos que vieram coletar, então, a colheita, receber a colheita, seriam aí os servos que Deus havia sempre enviado ao povo de Israel. Os profetas, os mensageiros, seus servos. E o fruto que ele esperava colher, era o arrependimento e fé. E depois de Jesus ter então situado esse cenário, o pano de fundo da parábola, ele continua, ele começa a dizer o que acontece. Mas os lavradores agarraram os empregados, bateram num, assassinaram outro e mataram ainda outro a pedradas. Os lavradores, pessoas que foram colocadas ali num cargo de confiança, esses se revelaram como sendo criminosos, como sendo violentos, como sendo, eu diria até loucos, porque quem de sã consciência faria algo do tipo e achar que sairia impune dessa situação? Meus irmãos, essa parte da parábola conta a história de Israel contra os seus profetas, contra esses servos que Deus estava sempre mandando de volta para o povo de Israel. Olha só o que está escrito em Hebreus como resume tudo isso sobre os profetas. Os profetas foram torturados até a morte. Alguns foram insultados, surrados, outros acorrentados, jogados na cadeia, outros foram mortos a pedradas, outros cerrados pelo meio e outros mortos à espada.
Andaram de um lado para outro vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e buracos na terra. O mundo não era digno deles. Meus irmãos, o dono da plantação tinha total direito de punir aqueles lavradores maus e punir com a morte. Qualquer dono de plantação faria isso. Mas nós não estamos falando de qualquer dono de plantação na parábola de hoje. Mais uma vez, esse dono da plantação envia mais empregados do que antes, em número maior ainda do que a primeira vez. E o que os lavradores fizeram? De novo, a mesma coisa, mataram esses empregados. E aqui, meus irmãos, nessa parte, Jesus ilustra a misericórdia de Deus, a graça de Deus. E em vez de julgar Israel e destruí-lo, ele envia mais e mais profetas. E olha só o que o profeta Ezequiel, a pedido de Deus, diz ao povo. Deus diz assim: Ezequiel, vai lá e diga a esse povo, diga-lhes que juro pela minha vida que eu, o Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. Povo de Israel, pare de fazer o mal. Por que é que vocês estão querendo morrer? Por que vocês estão querendo morrer? Então, nessa parte da história, o agricultor decide fazer uma loucura. E qual é a loucura? É enviar o seu próprio filho. Ele diz assim: o meu filho eles vão respeitar. Jesus estava ensinando sobre si mesmo nessa parábola. Ele mesmo, o Filho de Deus. Ele veio como os profetas vieram antes dele. Essa parábola de hoje é a parábola justamente sobre a pessoa que a contou pela primeira vez, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o filho do dono, ele vai herdar a plantação. Vamos nós agora matá-lo e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o jogaram para fora da plantação e o mataram. Olha só que interessante os detalhes dessa parábola. Ela precisa dos seus detalhes. Os lavradores levaram o filho para fora da vinha antes de matá-lo. Não era isso que ia acontecer naquela semana? Os soldados romanos levariam Jesus para fora, para o Monte Calvário. Então lá ele seria crucificado. Essa parábola fala dos eventos que aconteceriam alguns dias ali pela frente. E aí, para terminar, Jesus conclui então essa parábola convidando os seus ouvintes, os chefes sacerdotes, os líderes judeus, a passarem um julgamento, para julgarem o caso. E agora, quando o dono da plantação voltar, o que ele vai fazer com aqueles lavradores? E eles responderam: com certeza ele vai matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a plantação a outros. E estes então lhe darão a parte da colheita no tempo certo. Meus queridos, o julgamento é a morte. O proprietário vai matar aqueles lavradores e colocar no lugar dele pessoas fiéis. E desculpa dizer isso, mas existe um lugar bem quente no inferno para aqueles que violam a preciosa confiança que Deus dá, que Deus coloca nas mãos e não se arrependem dos seus pecados. Sem sombra de dúvidas, essa parábola de hoje dá medo por causa desse julgamento. E o triste sobre essa parábola é que a intenção de Deus, do dono da plantação, é de tornar as pessoas co-herdeiras com Cristo. A intenção do agricultor era fazer daqueles lavradores também herdeiros da plantação junto com seu filho, e terem lá os frutos, colherem também os frutos. Ele queria dar a eles exatamente aquilo que eles tentaram tirar, tomar a força na base da violência, usando os seus próprios termos, do seu jeito, querendo fazer as coisas do seu jeito. Moral da história: por causa da sua loucura, por causa da sua maldade, eles perderam não apenas esse dom, mas perderam também as suas próprias vidas. Eles podiam ter tudo, mas acabaram perdendo tudo. Essa parábola está mais para uma tragédia grega, do que uma parábola de Jesus. Termina lá com um filho morto e lavradores malditos.
E creio eu que Jesus não ficou satisfeito com o final dessa parábola, tanto é que ele cita o Salmo 118, quando diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor. E é uma coisa maravilhosa. Jesus deixou bem claro aqui que o destino daquelas pessoas naquela parábola não precisa ser o seu e o meu destino hoje. Assim como a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular, o próprio Jesus não permaneceu rejeitado. Embora ele sim tenha sido morto em rejeição pelo seu próprio povo, ele não permaneceu na sepultura, na tumba, mas ressuscitou dos mortos para se tornar a pedra angular, que firma a nossa igreja, que é o fundamento da nossa igreja, das nossas vidas aqui hoje. E pela graça de Deus, nem mesmo os lavradores maus precisam ser condenados. Eu até mudaria o título dessa parábola, em vez de ser lavradores maus, para o dono da plantação bom, o agricultor bom, quem sabe. E aí eu queria voltar lá para o começo, não sei se vocês ainda se lembram da minha perguntinha lá no início dessa mensagem. Se quem gritou crucifica-o foi para o céu? Pois bem, eu não ficaria surpreso de encontrar muitos deles nos céus. Eu não ficaria surpreso se depois da crucificação de Jesus, eles ouvissem a pregação do Evangelho através dos apóstolos, ouvissem Pedro falar: arrependam-se dos seus pecados, sejam batizados. Eu não ficaria surpreso por meio da fé, naquele mesmo que eles crucificaram, eles estivessem hoje, nesse exato momento no céu, louvando a Deus e dando glórias ao Filho do Homem. A graça de Deus, meus irmãos, é para todos. E o tempo da graça é esse, é agora. O tempo da colheita já começou. Deus sempre está nos enviando seus mensageiros, todos os dias, seja por pílula, seja por gota, seja por e-mail, seja por vídeo, áudio, WhatsApp, culto online, culto presencial, sacramentos, devoções, a lista é extensa. E se a colheita já começou, quais são os frutos dessa colheita? Amém. Queridos irmãos, chegamos ao nosso momento de oração. Queremos incluir na oração de hoje os idosos. Dia 1º foi o dia dos idosos. Queremos pedir que Deus abençoe a todos os idosos de nossa comunidade e aqueles que nos acompanham. Também as mulheres, no Outubro Rosa, pedindo que Deus abençoe e permita sempre a prevenção e encoraje também as mulheres que lutam contra essa doença do câncer de mama. Queremos incluir as nossas instituições sociais, particularmente a Elca e a vovó Ida, que na semana que vem, agora na segunda, começam com atendimento às crianças, que elas possam contar aí com a proteção divina em meio aí ao acolhimento das crianças, com recursos e também com a forma melhor para que elas tenham a proteção em meio ao Covid. Também queremos agradecer a Deus pela ação social que está sendo desenvolvida pela Cruz Petrópolis, com uma parceria aqui da Comunidade da Paz, né? Que é uma entrega de kits de mimos aí para as crianças. Aqui para o Morro da Cruz virão 500 kits. E nós estamos preparando 2.000 kits para ser distribuídos às crianças pelo Dia das Crianças. Muitos de vocês colaboraram para que essa ação pudesse acontecer sob a orientação do seu Ricardo. Então queremos pedir que Deus abençoe. Elas vão receber um livrinho, vão receber também algumas guloseimas e certamente vão ficar felizes por essa lembrança. E também todos aqueles que enfrentam a luta pelo Covid, contra o Covid. Queremos interceder assim. Falemos com Deus em oração. Amado e gracioso Deus, como é bom poder sermos o teu povo e produzir bons frutos. Senhor, perdoa quando nós nos afastamos de ti e produzimos maus frutos. Com a tua graça e misericórdia, estende o teu perdão e por meio do teu Espírito Santo fortalece o nosso viver, de modo que produzamos frutos dignos de arrependimento, frutos conforme a tua santa vontade em benefício do próximo. De uma forma especial, Senhor, recebe nossa oração como fruto da nossa fé e que nós colocamos diante de Ti os idosos pelo seu dia, neste mês de outubro. Abençoe os idosos de nossa comunidade e aqueles que estão nos acompanhando com fé, perseverança e saúde. Também, Senhor, olha pelas mulheres que neste mês de outubro rosa são lembradas da importância da prevenção do câncer de mama.
Encoraja também aquelas que enfrentam essa terrível doença para que com coragem, fé e determinação lutem e busquem a sua cura física. Também olha pelas nossas instituições sociais, particularmente a ELCA e a Vovó Ida, que possam acolher as crianças e adolescentes a partir dessa semana com segurança e sob teus cuidados de uma forma muito especial. Olha e recebe nosso louvor pela ação social de atender as crianças com um mimo pelo seu dia, que será o próximo final de semana. Que nossas comunidades da Cruz e da Paz possam continuar fazendo ações como essa e fazendo chegar ao teu amor de uma forma concreta na vida das crianças e adolescentes. Fortalece e ampara aos profissionais que lutam contra o Covid e também dá restabelecimento para aqueles que estão doentes. Te louvamos porque está diminuindo os casos de contaminação e mortos por esta terrível doença e ajuda-nos a sempre tomarmos os cuidados necessários, bem como também, ao mais breve possível, voltarmos aos nossos cultos presenciais. Por amor de Jesus, assim falamos contigo. E tudo mais colocamos diante de ti com a oração do Pai Nosso e dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém, 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 Senhor. Queridos irmãos, assim concluímos o nosso momento de culto. Ficamos felizes com a companhia de todos, aqueles que estão conhecendo a Comunidade da Paz através do Facebook, através do culto de hoje. Que Deus possa abençoá-los ricamente durante essa semana e todos os dias que Deus lhes conceder. Queremos lembrar e chamar a atenção para o nosso programa Louvor da Querência de quarta passada, que tratou da depressão, com a presença do pastor e psicólogo Wilson Regina. Quem puder, dê uma olhadinha lá, quem não viu, aproveite, foi uma bela mensagem, uma bela orientação sobre esse tema do Setembro Amarelo, que encerramos, com essa preocupação importante na questão da prevenção ao suicídio. Voltem lá, olhem, compartilhem e aproveitem as orientações que lá constam. Neste mês de outubro, queremos falar sobre temas ligados à nossa igreja, já que é o mês da reforma. Já temos agendados para a última quarta-feira, no programa Louvor da Querência, das 18 às 19h30, o presidente da nossa igreja nacional, pastor Geraldo Schiller. Vamos ter a honra de receber o nosso presidente nacional no nosso programa Louvor na Querência. Contamos com a companhia e presença de todos aí, divulguem essa participação. Também temos outros convidados que estamos tratando para as próximas quartas. Orem por esta atividade missionária de nossa igreja. De resto, desejamos a todos uma abençoada semana. Fiquem com Deus, bom descanso. Senhor, tu foste a habitação no tempo que passou. Vem, fala a nossa geração que cega te deixou. Os nossos passos vêm guiar na escuridão atroz. Vem, faz em nós a luz brilhar e ouçamos tua voz. Num mundo estranho, tuas leis parecem não servir. Sem rumo certo ou infiéis, tentamos subsistir. Queremos novas leis fazer, o espaço conquistar, sem os problemas resolver. Deus, tememos confessar o nosso orgulho vão, nosso egoísmo sem lembrar os que carecem pão. Nós
nós nos lançamos nas prisões do medo, angústia e dor. Vem, rompe as trevas e os grilhões e dá-nos fé, Senhor. Restaura nossa fé e o amor ao semelhante, ó Deus, e que pensemos, ó Senhor, nas coisas lá dos céus, que demonstremos com ações o que é mister pregar e que inspiremos corações